Oi, pessoal. Olha aqui um novo assunto bem legal que a gente está trabalhando agora, organizando a questão das frações, em fração mista, aparente, própria, imprópria, é assim. E agora caímos nessas questõezinhas aqui, ó. Essa primeira de cima, que é uma fração mista para transformar em fração, e embaixo ali uma fração para transformar em mista. Vamos ver como é que a gente faz, tentar relembrar? Vamos para essa primeira aqui de cima. Apareceu para mim uma fração mista, ó. Um número inteiro aqui e uma fraçãozinha, já sei que é mista. E na minha questão está pedindo para eu transformar uma fração mista, que é essa aqui, em uma fração. Beleza, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou fazer o traço aqui, ó. Fiz o traço. Esse 5 a gente já ganha de graça, já coloco ele aqui. Professor, se não fosse um 5 aqui, fosse um 7, colocava aqui. Se fosse um 8, colocava aqui. Tá certo? Coloquei aqui. E agora a gente vai pensar o seguinte raciocínio. Olha que maravilha. 5 vezes 2, quanto é? Ah, professor, 5 vezes 2 é 10. Muito bem. 10 mais 3, aqui em cima, 13, professor. Muito bem. Transformamos. Olha que maravilha. Transformamos a nossa fração mista em uma fração. O que foi que eu fiz? Fiz o risco aqui. O 5 a gente ganhou, coloquei ele aqui. Maravilha. Que é esse aqui. Se fosse um 7 aqui, eu colocaria o 7 aqui. Se fosse um 8 aqui, eu colocaria o 8 aqui. Belezinha. E depois, professor, que a gente fez isso? Eu vim para cá, ó. 5 vezes 2. Sempre vezes essa parte aqui de baixo. 5 vezes 2, 10, professor. 10 mais 3, 13. Olha que maravilha. Resolvemos essa fração. Pegamos uma fração mista e transformamos numa fração. Agora a gente vai lá para baixo, que agora a gente vai começar numa fração e vamos fazer uma fração mista. Olha só como a gente vai fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, traço. Esse 5 eu já ganhei, já coloco ele aqui. Professor, e se aqui fosse um 7, colocaria o 7 aqui. Se aqui fosse um 8, colocaria ele aqui. Se aqui fosse um 9, colocaria ele aqui. Beleza. E agora, professor, o que é que eu devo fazer? Vamos fazer o seguinte raciocínio. Quantas vezes o 5 está dentro do 9? Ah, professor, uma vez. Muito bem. Olha. O 1 onde vai ficar? Que maravilha, professor. Só isso, só isso. Primeira coisa que eu fiz, peguei esse 5, botei aqui. Depois eu fiz uma perguntinha. Que perguntinha foi essa? Quantas vezes esse 5 vai estar dentro desse 9? Uma vez. É verdade, tá aqui. Professor, e se eu tivesse colocado 2 aqui? Aí você ia fazer o seguinte. Se eu tenho 5 aqui, mais 5 dá 10. Já passa do 9, tá vendo? Por isso que é uma só. Ou seja, esse 5 está dentro do 9 apenas uma vez. Coloquei ele aqui. Muito bem, professor. Depois de coloquei, professor. E agora? Agora é só você fazer o seguinte. Ó. 1 vezes 5. Já fez, já colocou bonitinho aqui. E vamos lá. 5. Para 9 falta quanto, pessoal? Professor, tem um 5. Para 9 falta 4. Era o que faltava aqui. Olha que maravilha, pessoal. Olha só o que eu fiz. Primeira coisa, fiz o traço. Depois, peguei esse 5, coloquei aqui. Se aqui fosse um 6, eu tinha colocado aqui também, não tem problema. Depois, eu procurei saber quantas vezes esse carinha tá dentro desse aqui. E eu descobri que era uma só, então eu coloquei aqui. E se eu fizesse uma vez de 5, foi 5. De 5 para 9, faltou quanto? 4. Foi o carinha aqui, foi aqui. Professor, maravilha, o senhor tem como fazer outra?